Iniciada no ano de 1973, a Feira do Livro de Santa Maria surgiu como uma iniciativa dos alunos do curso de Comunicação Social. Nessa 44ª edição, temos a honra de ter como patrono da feira um jornalista, Marcelo Canelas, que nos deu a honra também de estar presente hoje aqui, ao lado de Francisco José, repórter também. Vamos começar com o patrono da nossa feira, Marcelo Canelas. Muito obrigado os dois por terem aceito o convite de virem no nosso programa Universo da Leitura. Vou começar perguntando como é que está sendo o dia a dia do patrono da feira. Olha, eu vir ser patrono na minha cidade, dando uma entrevista para a universidade, para a faculdade onde eu me formei, na universidade onde eu me formei, tem uma força simbólica muito grande. Especialmente porque quando eu era estudante de jornalismo, os alunos da comunicação social é que eram os responsáveis por organizar a Feira do Livro. Então eu fui muitas vezes para Porto Alegre com um caminhão baú emprestado à universidade, junto com os meus colegas, para buscar de distribuidora em distribuidora os livros que a gente trazia para a feira. A gente carregava literalmente no ombro os livros, chegava em Santa Maria de noite, organizávamos as barracas que eram emprestadas pelas empresas da cidade, passávamos a noite arrumando as prateleiras para a feira começar a funcionar no dia seguinte. Então esse período romântico em que a gente, da Faculdade de Comunicação, organizava a feira, de repente se transformou, se profissionalizou, foi encampada pela prefeitura e mais de 30 anos depois eu volto para a feira como patrono para participar e ver como a cidade se encontra, né, na Feira do Livro. É uma emoção bem bacana, bem diferente. E Chico, estava falando com ele agora há pouco, um pouco nervosa até de falar com ele, porque já são mais de 2.000 reportagens e essa é a minha primeira vez que eu apareço no vídeo. Mas você está aparecendo muito bem. Ah, muito obrigada. Como que foi fazer esse livro 40 anos no ar? A jornada de um repórter. Olha, eu esperei 40 anos para escrever o livro. E terminei em 24 dias. Pedi um mês sabático para escrever o livro, porque eu não suportava mais tanta pressão em casa, dos amigos, do próprio Marcelo. Não vai escrever o livro? Sempre que eu volto de uma viagem, e são tantas pelo mundo afora, eu conto as histórias que aconteceram. Então, escreve um livro contando as histórias de bastidores, os micos que ocorrem e nem sempre vão ao ar. Tudo. Então eu esperei 40 anos, fiz o livro em 24 dias e hoje estou aqui honrado pelo convite do meu irmão Marcelo Canelas para participar da Feira do Livro de Santa Maria. Vocês dois têm uma característica de fazerem umas reportagens num lado mais humanizado. Tem alguma reportagem que vocês, não sei se vocês assistem a dos outros, mas que alguém tenha feito que ficou assim, eu gostaria de ter feito isso? Olha, acho que o Marcelo fez muito mais do que eu. Ele tem uma acessibilidade muito grande. Eu estava vendo hoje, revendo uma reportagem que ele fez aqui perto no Paraguai, com uma orquestra com instrumentos de lata. E é preciso ter muita acessibilidade e um texto maravilhoso, como é o texto dele para a televisão, para fazer um trabalho daquele. O Chico é uma espécie de... Você conta nos dedos de uma das mãos os profissionais que entraram definitivamente para a história não só do telejornalismo, mas da televisão brasileira. E o Chico é com certeza uma dessas pessoas que a gente conta no dedo de uma das mãos. A presença dele aqui em Santa Maria é de uma generosidade tão grande que só se explica pela relação de amizade que a gente tem ao longo dos anos. Eu, quando conheci o Chico já era o Francisco José, o repórter famoso que já tinha feito parte da cobertura de Copas do Mundo, de Olimpíadas, da Guerra das Malvinas, da desigualdade do Nordeste, feito expedições internacionais. E quando eu conheci o Chico, eu, o repórter do Jornal Nacional, tentando me afirmar, ele praticamente me levou no colo. A gente participou de a primeira cobertura que nós fizemos juntos, foi a cobertura do desaparecimento do corpo de Ulisses Guimarães em Paraty. Em Paraty. Condomínio Laranjeiras. No Condomínio Laranjeiras. Era a nossa base. Fomos eu, Ernesto Palha e Francisco José. Eu e o Palha cobrindo por telejornais diários e o Chico José liberado para fazer uma reportagem especial para o Fantástico.
O Palha foi para um lado, eu fui para o outro, e o Chico praticamente foi meu produtor. Você vê a generosidade de um jornalista consagrado servir de produtor para um foca. Ele foi com a minha cara, não sei porquê, e a gente se tornou grande amigo a partir daquela cobertura, uma amizade que já vai para mais de 25 anos. E é claro que como patrono da Feira do Livro, eu recorri aos meus amigos, né? E o Chico está aqui porque é meu amigo. E isso demonstra, né, mais uma vez, a generosidade desse grande repórter que ele é. Até a programação da feira está nos possibilitando ter essa discussão da mídia, os novos rumos que a mídia está tendo, as novas possibilidades digitais. Exatamente, foi uma honra ter o Francisco José aqui com a gente. Quando me convidaram para ser patrono, eu deixei claro que eu gostaria de interferir na agenda da feira, na agenda de discussões da feira, na programação mesmo. E é claro que se você convida um jornalista, eu procurei fazer com que a feira refletisse sobre as aproximações entre a literatura e o jornalismo. E você ter um mito da televisão brasileira lançando a sua autobiografia, Santa Maria entrou na agenda de lançamentos do Chico junto com o Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de ouvir as histórias as histórias incríveis e inacreditáveis que a gente só acredita porque elas foram gravadas e foram ao ar quase todas no Globo Repórter. Eu ia perguntar, eu sei que eu como estou começando ainda, praticamente não comecei no jornalismo, mas às vezes algumas das suas reportagens eu fico pensando, o senhor não teve medo em algum momento? Olha, muita gente pergunta isso. Por exemplo, você subir as montanhas de Ruanda e Uganda para chegar até onde estão os gorilas, que vivem naquelas montanhas. São os gorilas das montanhas. Então você está no ambiente dele, você tem que chegar perto. E o que as pessoas perguntam, você não teve medo do gorila? Se eu fosse para ter medo, eu não ia lá. Mergulha com o tubarão, teve medo do tubarão? Eu não ia mergulhar com o tubarão. Então, medo existe. Nós controlamos o medo para que fazer. Por exemplo, se eu tenho que mergulhar com o tubarão-tigre, que é um tubarão terrível, são tubarões grandes. Eu chego na área onde ele está, jogam isca, 300 quilos de peixe na água para atraí-los. Além dos tigres, vem mais 30 tubarões. E quando eles surgem, diz, está na hora de você pular. Olha lá o seu tubarão lá embaixo. E a gente pula e vai. E nesse dia até eu consegui colocar a câmera dentro da boca de um tigre. Então é isso que a gente faz. Medo existe, mas você tem que controlar o medo. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada. Tem medo de altura, não tem medo de altura. Não tem medo de entrar em centro cirúrgico. Quebrei o braço aqui e fiquei morrendo de medo quando foram fazer a cirurgia. E essa queda dele foi no Globo Repórter na Colômbia? Na Colômbia. Na Colômbia, que ele Cordilheira caiu. dos Andes. Ele caiu e o cinegrafista que estava com ele é muito amigo nosso. Ele está aí. Ele está aqui em Santa Maria, inclusive, dando uma oficina para a TV Ovo. E quando ele caiu, o Chico deslocou o braço e o Chico pediu, me puxa, bota o braço no lugar. Ele achou que o braço tinha saído do lugar. E o Lúcio Alves, o cinegrafista que estava com ele, puxou o livro, resultado. Esticou aqui. Esses tendões tinham partido. E são os tendões que dão sustentação ao braço. Então eu perdi esse movimento do braço direito e eu sou destro. Só movia os dedos. Para escovar dente era com a mão esquerda, fazer barba, tudo com a mão esquerda, que eu não sabia usar. E eu ainda fiquei 15 dias nas montanhas, mergulhando com o braço amarrado, sentindo dor, mas fui até o fim para fazer o Globo Repórter. Impressionante. Outra coisa, o seu livro, a renda, eu estava lendo que ele vai ser revertida a uma associação, é verdade? Fundação Terra de Pernambuco. No sertão de Pernambuco. Eu fiz um contrato com a editora Globo, que foi quem editou o livro. E já no contrato eu transfiro os direitos autorais para a Fundação Terra, que faz trabalhos beneficentes, que mantém hospitais, mantém escolas, mais de 1000 alunos do sertão na escola, creches, tudo, e ele depende de doações. Então, além da doação do livro, eu estou divulgando o que eles fazem para que as pessoas, principalmente no Nordeste, procurem ajudar essa fundação para continuar fazendo o trabalho maravilhoso que ele faz. É um padre da região
que faz esse trabalho. Qual o livro que mudou assim a vida de vocês, que vocês nunca leram e jamais vão esquecer? Eu acho que os livros e as experiências que a gente vive vão mudando a gente, né? Eu me lembro que o primeiro livro assim que eu me lembro de criança, de ter lido como crianças, é As Aventuras de Tibiquera, do Érico Veríssimo, né? Que é a história de um índiozinho que não envelhece e vai passando a ser testemunha da história do Brasil, né? Esse livro eu acho que me despertou o gosto pela leitura. A minha avó, quando a gente se encontrava na praia, eu contava uma vez por ano a minha avó na praia, ela tinha o costume de ler para a gente, de contar histórias à noite. Eu acho que a capacidade de fabulação que ela tinha, de contar histórias para os netos, acabou por despertar o interesse na narrativa, o interesse em contar a história. Nós somos contadores de história, né, Chico? E eu acho que essa coisa eu devo muito à minha avó, que contava as histórias, desde que eu era bem pequenininho, com 4, 5 anos de idade, até assim, quase que pré-adolescente, ela contava histórias pra gente. E aí depois vieram as outras influências, né? Eu acho assim que uma influência grande é o Rubem Braga, né? Eu gosto do olhar sobre o cotidiano, e eu gosto daquela percepção sobre as coisas que são aparentemente insignificantes e que de repente viram literatura pelo olhar do escritor, né? Eu acho que se eu fosse destacar um escritor que tenha realmente me influenciado de alguma maneira, é o Rubem Braga. O livro que mais me impressionou, baseado numa história verídica, foi a Expedição Shackleton. Ele queria desbravar o Polo Sul. E aí montou uma expedição com navios, com um fotógrafo profissional, e o livro tem as fotografias dele, quer dizer, mostram todo o sofrimento, só que eles, quando aproximaram demais, veio a invernada e o navio ficou preso. E a força do gelo quebrou esse navio. E eles tiveram que sair por cima do gelo, arrastando o que sobrou de barcos de perto, até procurar água. E isso levou 6 meses para saírem dali. Eles não tinham mais comida, matavam as focas, mas não tinha mais foca, matavam os pinguins, não encontravam mais pinguim, passaram a matar os cachorros para sobreviver. E ele quando chegou perto do mar, conseguiu sair no escalé, foi lá até um ponto da ilha Geórgia do Sul, que havia uma fábrica de óleo de baleia, matavam as baleias lá, e ele voltou para a Inglaterra e no ano seguinte veio e resgatou e todos estavam vivos. É impressionante essa história, porque é verídica e aquilo espelhou o quanto a gente precisa trabalhar com força de vontade. Não é uma nevasca, não é uma dificuldade de subir uma montanha que vai te impedir de fazer uma reportagem. Se você vai para uma ilha como Komodo, procurar os dragões, que são aqueles lagartos gigantes, feios, extremamente venenosos, você sabe que ele vai te atacar. E se ele te morder, você vai morrer. Então leva uma escora, o cinegrafista tem que ir sem aquilo, mas você vai consciente do risco que vai correr. Já sabe que vai enfrentar aquilo ali e o resultado que você pensa é sair dali com uma boa reportagem. E como que surgem as pautas de vocês? Surge das mais diferentes maneiras. Agora, para mim, o que determina uma proposta de pauta, eu trabalho no núcleo de reportagens especiais do Fantástico, né? A gente tem uma reunião semanal onde a gente discute com os colegas que formam esse núcleo o que vai formar o cardápio do programa, das reportagens especiais do programa. Para mim, o que me move a propor é aquilo que eu considero injusto, aquilo que eu acho que está errado, aquilo que eu acho que é inaceitável, esse tipo de coisa que mexe comigo como pessoa. Que não dá, você não consegue separar. O jornalista e a pessoa são uma coisa só, né? Então aquilo que me incomoda como pessoa tem que me incomodar como jornalista também. E é isso. Ou então algo que eu acho tão fabuloso e tão espetacular e que pode servir de exemplo, né, para recuperar valores universais que às vezes estão um pouco perdidos, como os valores de generosidade, a ideia de bem comum, né? Às vezes quando você consegue encontrar uma situação que espelhe isso, que mostre isso, isso vira uma proposta concreta de reportagem. Então acho que as pautas passam muito
por esse interesse, né, do jornalista diante da vida. Eu citaria a pauta que eu passei um ano lutando para aprovar, porque ela era muito cara e que vai ao ar daqui a 15 dias no Globo Repórter. É uma pauta onde eu pesquisei e vi que na Micronésia, que são estados concentrados em arquipélagos no meio do Oceano Pacífico. Só para ter uma ideia de como é distante, são 39 horas de voo para chegar até lá e 3 dias de viagem contando com o tempo de aeroporto. Mas eu li, e você pode procurar, por exemplo, Iapé é o nome da ilha, e você vai ver que o dinheiro é de pedra. Com uma pedra você compra uma casa. Se tem 8.000 pessoas nessa ilha, não tem nenhuma farmácia. Eles usam as ervas da floresta para fazerem a medicação deles. Curanderismo lá. ainda. Não é nem curanderismo. Eles tratam porque cada pessoa já sabe que se ele está com uma dor, está com uma doença, aquele tipo de planta é que vai resolver o problema dele. Então faz um chá, usam na pele para desinflamar tudo. Então uma série de curiosidades me levaram a insistir com essa pauta. Uma das ilhas é desabitada, mas foi palco de uma das maiores batalhas do Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. E nós entramos nessa ilha. É só floresta hoje, mas tem os túneis imensos dentro da montanha, onde estão os canhões, até hoje abandonados, dos japoneses, onde tem bombas por toda parte e tanques de guerra a perder de vista. E depois eu fui mergulhar nos navios afundados pelos americanos, que também estão cheios de bombas. Eu estou te falando porque essa reportagem ainda vai ao ar no Globo Repórter, para você saber como a gente lutou por essa pauta. E lá foram surgindo novos assuntos e a gente procurando. São curiosidades que vão marcando. E 22.000 pessoas morreram nessa ilha durante 4 meses de batalha. Eu acho que uma característica do trabalho do Chico, assim, da narrativa muito peculiar e muito pessoal e muito original que ele tem, é que ele parece que pega a gente pela mão e vai levando para os lugares do mundo assim que a gente não poderia imaginar que existisse. O Chico é um narrador, um contador de histórias que leva a gente pela mão. Ele vai levando o telespectador pela mão e mostrando as coisas que a gente nunca viu. E você pode perceber que o Chico é um dos campeões de audiência do Globo Repórter. Porque o telespectador não consegue desgrudar o olho da televisão pela maneira envolvente com que ele conta a história. E isso é uma coisa que não tem fórmula. Isso depende muito do carisma do profissional. A gente tem um colega que escreveu a apresentação do livro dele, o Zé Hamilton Ribeiro, que ele faz uma brincadeira, ele inventou a fórmula da grande reportagem. Tu sabe dessa história do Zé Hamilton? Sei. Ele inventou a fórmula matemática da grande reportagem, que é GR igual a BC mais BF sobre T vezes T ao quadrado. E aí eu busquei a fórmula matemática da grande reportagem, aí o Zé Hamilton Ribeiro disse assim, GR, grande reportagem, igual a BC, bom começo, mais BF, bom final, sobre trabalho vezes talento na enésima potência. Essa é a fórmula da grande reportagem. Vocês querem uma fórmula? Tá, ela existe, ela tá aqui. Aliás, então, não existe, né, uma fórmula. Ele faz a apresentação do livro, Zé Hamilton Ribeiro, o Marcelo Canelas e a Sônia Bride completam a apresentação do livro. Ou seja, eu escolhi 3 grandes amigos que só falam bem de mim. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu,
com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta com o Universo da Leitura, diretamente da Feira do Livro. Hoje os nossos convidados são Marcelo Canelas, repórter da Rede Globo e patrono da Feira do Livro deste ano, e o jornalista Francisco José, repórter há mais de 40 anos da TV Globo. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso tema é exatamente sobre jornalismo e literatura, mas vocês acham que um bom escritor pode ser um bom jornalista? Existem alguns casos de jornalistas que viraram grandes escritores. Eu conheci um de perto, que foi talvez um dos maiores escritores de todos os tempos, que é o Gabriel Garcia Marques. Ele era repórter. Aliás, muitos dos temas dos livros dele vieram da experiência dele como repórter. Isso acontece porque existe às vezes uma aproximação entre literatura e jornalismo. A gente usa as mesmas ferramentas, que é a língua portuguesa, né? Mas existe uma diferença fundamental, que é a seguinte: na literatura você pode usar da subjetividade da maneira que você quiser. E o jornalismo, você só pode ser subjetivo, você até pode ser subjetivo, mas só pode ser subjetivo até o momento que você não compromete a integridade da notícia, né? O mais importante no jornalismo é você preservar a integridade da notícia. E aí não vale a subjetividade em excesso, você tem que se aproximar tanto mais da objetividade quanto for possível, né? E deixar o telespectador poder tirar as conclusões que ele quer sobre o fato que você está relatando, né, Chico? É verdade. Um jornalista, um repórter, ele pode até escrever um livro, ou mais de um livro, mas ele nunca vai ser, provavelmente, um grande escritor. Gabriel Garcia Marques é uma exceção, e são poucos os que chegaram de repórter a grandes escritores. E o grande escritor, ele tem mais facilidade para ser um repórter. Pelo menos um repórter que não tem que fazer o que nós fazemos, mergulhar por tubarão e outras coisas que muitas vezes a gente tem que fazer, subir as montanhas, entrar pelo mato e avançar em regiões inóspitas, tudo. Mas a virtude do escritor, do grande escritor, é incomparável. Eles são muito superiores a todos nós em matéria de literatura. É verdade. Outra questão envolvendo o jornalismo: conforme o jornalismo ele meio que teve um desgaste ao longo dos anos, vocês nunca pensaram em fazer outra profissão ou sempre quiseram ser jornalistas? Olha, eu até tentei, viu? Meu primeiro vestibular foi para agronomia, mas eu desisti numa aula de bioquímica, quando eu vi aquele monte de enzimas lá, de o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus. E aí eu vi que a coisa mais certa que eu poderia ter feito é ter acreditado na minha vocação verdadeira, né? Eu sempre quis ser jornalista e acho que ninguém pode ser jornalista se não tiver absolutamente e visceralmente imerso nessa cachaça que é essa nossa profissão de sujar o sapato, né, Chico? De botar o pé na lama e de ir atrás do fato. Eu acho que talvez, mais do que ser jornalista, eu acho que eu não poderia deixar de ser repórter, né? Repórter mesmo, de rua, que é, para mim, o grande espaço nobre da nossa profissão. Eu já estive editor-chefe da Rede Globo, do jornalismo da Rede Globo Nordeste, mas só suportei um mês, porque eu deixava de fazer as reportagens. Então eu acho que nasci para ser repórter. Antes, no jornal onde eu trabalhava, era repórter esportivo. Entrei para a Globo para ser repórter esportivo, mas eles precisavam de um repórter de rede que mostrasse o Nordeste ao Brasil. E eu tive a felicidade de ser esse repórter. Tudo que eu fazia era inédito, porque a televisão tinha surgido há pouco tempo. E eu fiquei, na primeira década, mostrando sozinho a Amazônia e o Nordeste. O lado ruim da seca, da miséria, o lado bom
do Carnaval, de Fernando de Noronha, tudo de uma maneira geral. Então eu fui mudando, primeiro como repórter esportivo, depois eu passei a ser repórter investigativo na televisão, passei a fazer documentários até que me achei no Globo Repórter para fazer reportagens ligadas à natureza, lugares bonitos, aventuras. Isso me atrai muito. Quanto mais difícil for a reportagem, mais eu quero fazer. Ainda tem risco, então deixa que eu vou fazer. Eu quero fazer, porque são reportagens que se tornam inéditas. Você vai ver a Micronésia daqui a 15 dias. É tanta coisa nova que vai ser contada nessa reportagem que o brasileiro, o telespectador, ele vai se ligar naquilo. Que lugar incrível, onde o dinheiro é de pedra, onde é assim. Então a gente procura o inusitado. É isso que eu faço e eu não me vejo em outra função que não seja, como o Marcelo disse, a de repórter. E o senhor disse que foi repórter investigativo. É difícil? Foi muito difícil, assim? Passou por alguma situação complicada? Você podia contar aquela vez que você foi trocado por um refém. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, que houve uma troca por um refém. Essa parte investigativa, para mim, foi muito difícil, porque hoje se faz investigação com o vídeo de WhatsApp que mandam de um flagrante, de um acidente ou até de um crime. Na minha época não tinha computador, a primeira década dos 40 anos do ar, não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha delação premiada, não tinha disque denúncia e o repórter tinha que botar a cara para fazer. E você imagine no interior do Nordeste, uma terra completamente sem leis, onde famílias lutavam entre si, e só na cidade de Exu foram mais de 50 mortos, porque quando encontravam uma família com outra era quem sacasse primeiro, como no Faroeste. Eu posso até lhe citar um exemplo, dentro do Recife, o pai estava com o filho no colo, filho de 9 anos, sentado na perna. Entrou um daquela outra família, ele não teve tempo de puxar o revólver que estava aqui atrás. O de lá atirou primeiro e matou o pai ao lado do filho. Esse filho tinha 9 anos. 10 anos depois, ele foi para Exu, chegou na casa onde o cara tinha matado, ele estava sentado na janela e disse: "Você é fulano de tal?" "Sou." Ele: "Pum! Você matou meu pai." Era assim. Então, o repórter tinha que ir fazer. O Sindicato da Morte, que havia no interior, cidades completamente sem lei. O interior do Nordeste, há 40 anos, não tinha lei. A lei era a lei do fuzil, era a lei do revólver. E muitos matavam por questão de honra. Matou um da minha família, o outro ia vingar. Hoje matam adoidado por questão de drogas. Aqui deve ser a mesma coisa do meu estado, que é o estado mais violento do país. A estatística de janeiro até o último dia de abril dá 17 mortes por dia em Pernambuco. O jornalista sofre lá, então, o jornalista policial. Sofria mais antes. Hoje ele faz investigação, a investigação é mais tranquila. Quando chega no Fantástico já tem um vídeo mostrando que aquele prefeito é corrupto, que aquele criminoso tem a comprovação de que ele matou. Antes a gente tinha que investigar para denunciar. Conta, rapaz, a história do sequestro, como é que foi? A história do sequestro é que tem 32 anos isso. Ele ainda não tinha nem entrado, ele estava estudando na universidade. E houve um assalto a banco no Recife, e foi o primeiro assalto a banco no Brasil com reféns. Porque quando os bandidos estavam dentro do banco, um funcionário se jogou no chão e avisou pelo vidro a um motorista de táxi que estava parado do outro lado, que estava vendo um assalto. A polícia cercou, fechou, eu fui chamado para fazer a matéria. Os bandidos estavam em cima, no primeiro andar, com 4 reféns. E aí, quando eu entrei, eles gritavam lá de cima, tinha um delegado embaixo, era um circo. Polícia Militar, Polícia Civil e imprensa na parte de baixo do banco e 6 bandidos com 4 reféns no primeiro andar. E eles passaram a gritar: "A gente só fala se for com o repórter Francisco José." E o delegado dizia: "Ele não está aqui não, está que a gente viu ele entrar aí agora." O delegado falou comigo, eu disse: "Vou gravando, porque eu não sou intermediário de polícia com bandido. Eu vou fazendo a minha reportagem." E na hora que eu subi, eles deram um tiro dizendo que se levasse a luz, porque a luz ia me acompanhando e eu ia falando. E aí eu coloquei o microfone no chão e fui lá. E eles disseram o que queriam. Queriam o delegado, um carro e que não houvesse perseguição
para soltar uma mulher grávida. Um dos reféns era uma mulher grávida. Aí eu fui, o delegado disse, eu não vou porque eles querem me matar. Ele já tinha torturado um deles e ele era foragido da polícia. E depois na viagem ele me disse que realmente ia matar e jogar o corpo na estrada para um caminhão de cana passar por cima dele. O ódio que ele tinha por ele. Então quando eu voltei, que disse que o delegado não ia, mas iam dar o carro, ele disse, então eu vou matá-la para você levar o corpo para os seus amigos da imprensa, que ela vai morrer porque ele não veio. Ele é o culpado. Eu falei, você não pode fazer isso. Ele disse, não posso por quê? Estou condenado a 32 anos. Ainda tenho mais 8 homicídios para ser julgados. Eu não tenho nada a perder. Aí eu propus, eu fico no lugar dela. Aí ele disse, fica no lugar dela? Tu é um cara famoso aqui em Pernambuco. Tu é o primeiro que eu vou matar se houver perseguição. E aí eu desci, avisei para a minha família por telefone que não se preocupasse, que eu ia, mas eu sempre volto. Aconteça o que acontecer, são 40 anos no ar, vendo as consequências, mas sempre voltando para casa sem problema. Meio às vezes ruim. com osso quebrado, mas sempre volto. E aí terminei fazendo uma viagem com eles de 800 quilômetros de Recife até Salvador. Era um bandido aqui e a gerente do banco aqui. Ainda bem que era uma gerente do banco bonita, viu? Foi isso que aconteceu e ele insiste em falar nessa história o tempo todo. Eu fiquei meio assim de perguntar, porque sempre lhe perguntam sobre a história do sequestro, mas essa história está no Sempre livro perguntam. 40 anos no ar, a jornada de um repórter pelos 5 continentes, escrito pelo Chico José. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer, Marcelo. O prazer foi Francisco. nosso e para ser a primeira vez que você está entrevistando e fazendo isso ao ar, foi maravilhoso. Saiu aprovada com Muito obrigada. O Francisco vai estar agora hoje, no sábado, no Livro Livre, na Praça Saldanha Marinho. Mas quem quiser, o livro dele tem nas bancas. As bancas aqui na Feira do Livro. O nome do livro é 40 anos no ar, a jornada de um repórter pelos 5 continentes. Alguma cidade ainda que tem algum lugar ainda que gostaria de conhecer? Olha, tem um lugar. Esse Globo Repórter que vai daqui a 15 dias é o 98º Globo Repórter que eu faço. E eu quero completar os 100 com uma reportagem muito distante e muito cara. Eu não vou dizer onde é, porque pode não ser aprovada pelo o custo que vai ser da reportagem. Muito obrigada pela presença de vocês. O Universo da Leitura fica por aqui.